Deus tem muitos filhos, porque Deus não tem netos, mas filhos. Agora, para entender esse grande mistério de nosso Pai Celestial, com tantos filhos, temos que compreender a vida dos profetas como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, para poder compreender a Deus como Pai e ver o que são os filhos de Deus. Por exemplo, na vida de Jacó, vemos que Jacó, quando nasceu em segundo. Jacó nasceu primeiro, sendo ambos filhos de Isaac. No ventre da sua mãe, Jacó e Esaú estavam lutando e ela, sua mãe, consultou a Deus pelo problema que ela tinha em seu ventre. E Deus lhe disse que ali haviam dois povos lutando. Jacó representando o povo hebreu e seu irmão Esaú representando outro povo. Então, podemos ver que a luta no ventre da sua mãe era uma luta por nascer primeiro. E Esaú nasceu primeiro. Depois nasceu Jacó. Como sempre, entre o povo hebreu, estes homens de Deus conheciam a bênção do primogênito e que sobre o primogênito eles tinham que falar uma palavra de bênção, porque senão não viria sobre eles essa bênção. E quando eles falavam esta palavra de bênção, tudo que era falado se cumpria na vida dessa pessoa e depois se refletia em todos os descendentes dessa pessoa. Agora, Jacó havia lutado no ventre da sua mãe para nascer primeiro, porém não pôde nascer primeiro, e sim que seu irmão nasceu primeiro. Porém, Jacó é um exemplo muito formoso da pessoa otimista. É um exemplo maravilhoso do vencedor, que não se detém pela primeira derrota, nem pela segunda, mas que continua, porque ele tem uma meta. E ele não diz, já perdi a batalha, e sim que ele diz em sua primeira derrota, já perdi uma batalha. Porém, não perdi a guerra, somente perdi uma batalha. Portanto,
Vou me preparar melhor, usar mais astúcia, usar todas as técnicas que estejam ao meu alcance para a próxima batalha. Tornar a guerra mais difícil, porque eu quero alcançar uma total vitória nessa guerra. Agora, Jacó havia perdido a primeira batalha no ventre de sua mãe, porém não havia perdido a guerra. Ele continuou com o mesmo entusiasmo, com o mesmo amor para o que ele desejava, a bênção do primogênito. E era muito difícil o que ele desejava, porque aparentemente essa primeira batalha que havia perdido o tirava da corrida. Para seu pai, estará fora da corrida, porque seu pai amava seu primogênito Esaú, porque era a pessoa a qual ele ia lançar-lhe a bênção, porque naturalmente havia nascido primeiro. Porém, sua mãe amava muito a Jacó. E Jacó estava muito de acordo com sua mãe. Porém, Jacó não estava de acordo com a bênção que iam lançar a Esaú, porque Jacó amava esta bênção, desejava esta bênção, e sobre todas as coisas havia sido predestinado, desde antes da fundação do mundo, para essa bênção, porque no céu ele era o primogênito. Então, a quem pertencia a bênção da primogenitura, conforme a predestinação divina? A Jacó. Por isso, pode-se dizer que Isaac amava a Jacó, porém amava mais a Esaú, porque era seu primogênito, e queria a bênção da primogenitura para Esaú. E era, como dizemos nós, o menino mimado de Isaac. E quando queria comer carne, dizia ao seu filho Esaú, que era um caçador, vá e busca-me tal e tal coisa. E ele a trazia. E quando chegou-se ao tempo onde Isaac percebeu que seus dias já estavam contados e que antes de partir tinha uma missão divina sem a qual seu primogênito não poderia receber a bênção de Deus. Ele chamou o seu filho Esaú e disse-lhe, vá ao bosque, ao campo, e consiga algo, casse ali e traga da sua caça. Traga-me, prepara-me uma comida para que eu te abençoe. Agora, vejam vocês,
que o que ia receber a bênção tinham que fazer certas coisas. E ele foi buscar algo que caçar. E quando sua mãe soube isso, chamou a Jacó e lhe disse: olhe, os planos são estes e este, e já chegou o tempo para lançar a bênção ao primogênito. Imagino que eles falavam francamente. Seguramente ela disse: tu que lutaste tanto pela primogenitura no meu ventre, e houve uma luta aí tão forte, que não conseguiste nascer primeiro, e depois compraste a bênção da primogenitura de teu irmão neste negócio por uma comida. Olhe, a bênção será lançada hoje. E vão trazer uma comida a teu pai. Então, que se conseguisse a bênção da primogenitura comprada pela comida, por uma comida de teu irmão, vamos fazer o mesmo negócio com teu pai para que consigas esta bênção. Mas, mamãe, se o meu irmão é bem peludo e eu não sou assim, não se preocupe. Do cabrito que vamos lhe preparar, dele tomamos a sua pele e então colocamos sobre seus braços. Vejam vocês que para os vencedores não há problemas. Os problemas vêm a ser um motivo para inventá-las no ar. Como nós dissemos, então seu pai que já está cego e por algum motivo está assim, então Deus permitiu assim para que não te reconheça, então vamos preparar tudo. Mas mãe, e se ele perceber que eu sou Jacó e não Esaú, ao invés de lançar-me a bênção do primogênito, me lançará uma maldição, então que caia sobre mim esta maldição que vai lançar em ti, toda a culpa caia sobre mim. Ou seja, ela se fazia responsável de tudo que pudesse vir sobre Jacó. E prepararam tudo. E lá Jacó também se preparou. Sua mãe o preparou, colocou-lhe a roupa de Esaú, que tinha o cheiro do campo. Colocou a pele do cabrito e entregou a comida, o ensopado, e ele levou até seu pai. E o instruiu bem para que dissesse o que tinha que dizer. Apresentou-se lá e disse: papai, eis aqui a comida, o ensopado que me ordenaste. Eu sou Esaú, teu primogênito. Levante, coma, para que me abençoes, buscando a bênção do primogênito que tinha que ser falada pelo profeta de Deus para aquele momento. Vejam vocês que a bênção do primogênito tem que ser falada para a pessoa que vai receber a bênção do primogênito. Esta bênção tem que ser falada pelo profeta que Deus tenha para esse tempo onde a bênção vai ser falada sobre as pessoas. Agora, Isaac dizia: aproxima-te mais, porque quero ver quem é.
porque a voz é a voz de Jacó. Se aproximou ou tocou, disse: são os braços de Esaú. Essa passou. Porém, Isaac ainda dizia: porém, mas é a voz de Jacó, aproxima-te mais. Cheirou a roupa. Quando o abraçou, cheirou a roupa e disse: esse é o cheiro do meu filho Esaú. Mas é a voz de Jacó. Comeu e, ainda que tinha a dúvida, ele talvez pensou: bom, pois é Esaú que roubou a voz de Jacó. Porém, era Jacó que havia tomado a roupa de Esaú e ia tomar-lhe a bênção do primogênito. Isaac comeu e então abençoou a Jacó, pensando que era Esaú. Porém, consciente de que era a voz de Jacó. Agora, vejam vocês, na bênção que Isaac lançou a Jacó, o colocou como Senhor, o colocou como a pessoa que governaria e nações estariam sob seu domínio. Isso que ele falou se cumpriria em Jacó, parcialmente, e depois em Jacó como nação mais adiante. Agora vejam aqui a bênção. Diz em Gênesis capítulo 27, versículo 26 em diante. E le dijo Isaac su padre, acércate agora e bésame. E disse Isaac, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou, então cheirou o cheiro dos seus vestidos e abençoou. E disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Seja Senhor de seus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Agora veja você, nessas palavras que Isaac falou, estava a bênção para Jacó. Agora tudo isto aconteceu e algumas pessoas dizem: porém, um profeta poderá se enganar? Aqui, Deus fechou os olhos do seu profeta, por isso estava que não via.
E por essa causa, conforme ao programa de Deus, porque Deus disse: a Jacó amei. E isto foi desde antes da fundação do mundo, porque a Escritura diz que sem ainda haver nascido Jacó e Esaú, Deus já havia dito: a Jacó amei e a Esaú aborreci. Então podemos ver claramente que a bênção, conforme ao programa de Deus, pertencia a quem? A Jacó. Porém, no ventre de sua mãe, Esaú tentou roubar essa bênção e não deixou nascer primeiro. E nasceu primeiro. Porém, tudo que Deus tem planificado desde antes da fundação do mundo, ninguém pode roubar dos primogênitos de Deus. Porque, em alguma forma, mesmo que alguma pessoa acredite que tenha roubado a bênção de um filho de Deus, em alguma forma Deus fará para que esta bênção caia sobre cada filho de Deus. Agora, vejam vocês que a bênção veio sobre Jacó, e Jacó, depois que recebeu esta bênção e apareceu, Jacó saiu e apareceu em seguida a Esaú, dizendo que trazia comida, trazia tudo. E então seu pai compreendeu que havia abençoado a Jacó. Assim que o nome lhe veio bem, caiu-lhe bem, porque Jacó significa enganador. Então, para conseguir a bênção de Deus, enganou a Esaú, comprando-lhe a primogenitura e ao seu pai, para receber a bênção. Agora, por causa da bênção que recebeu, diz a Escritura, porque algumas pessoas pensam que quando receberam uma bênção da parte de Deus, tudo irá sair cor-de-rosa, porém não é assim. Vejam vocês, depois chegou Esaú para pedir a bênção, e Isaac havia dito que já havia dado a Jacó. Vamos ler esta passagem aqui que diz: E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o para seu pai e disse a seu pai: Levanta, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaac, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse e abençoei-o. Também será bendito. Porque ao que abençoar será bendito. Então, Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também, a mim, meu pai. Mas quando vendeu a sua primogenitura a Jacó, ele disse:
De que me serve a primogenitura se vou morrer de fome? Isso é que algumas pessoas ignorantes fazem. Quando chegam os problemas, as perseguições, algumas necessidades, e dizem: de que me serve? De que me vale servir a Deus? De que me vale estar na mensagem? De que me vale as bênçãos espirituais? Se no humano, no material, eu tenho tais e tais problemas, e deixam as coisas de Deus por motivos terrenais, como fez Esaú. Agora, continua dizendo: então disse ele, então disse, não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso foi. Ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. O negócio que lhe vendeu a primogenitura, lhe tomou a primogenitura. Agora, quando a primogenitura que a comprou por comida, e agora, quando lhe foi falada a bênção da primogenitura, e disse: não me reservaste, pois, para mim uma bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que te tenho posto por senhor sobre ti todos os seus irmãos, e lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, porque a bênção do primogênito é uma bênção. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus do alto, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó, por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. Porque Jacó recebeu a bênção de seu irmão. Então ele se aborreceu, porque seu irmão tinha uma bênção, quando a bênção correspondia a Jacó. Primeiro havia comprado, assim que Esaú não tinha direito a esta bênção, e no céu Jacó era o que tinha a primogenitura, portanto tinha a bênção da primogenitura, e Deus não permitiu que esta bênção caísse sobre uma pessoa que no céu não tinha essa posição de primogênito diante da presença de Deus. Bom, podemos ver que quando uma pessoa recebe a bênção do primogênito, da primogenitura, aqueles que não a recebem e percebem que uma pessoa a recebeu, então a aborrecem e a perseguem. Vejam vocês a Jesus. O aborreceram sem motivo. Viram a bênção que ele tinha, viram tudo o que ele fazia, porque a Escritura diz que ele é o primogênito. Ele
é o primeiro. Ele é o princípio da criação de Deus. Agora, muitas pessoas não compreendem o que implica a bênção do primogênito. Porém, aqui, no que temos visto, a bênção do primogênito somente pode recebê-la o primogênito. E esta bênção cairá sempre sobre o primogênito, quer seja como indivíduo ou o primogênito como grupo. Agora, nessa bênção está contido tudo o que Deus tem para seus filhos. Os primogênitos são os escolhidos de Deus, são as primícias de Deus, são os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Agora, Deus tem muitos filhos. Porém, há um grupo de filhos de Deus que pertencem ao grupo dos primogênitos. Esses têm a maior bênção e mais gloriosa que seres humanos possam receber. Agora, vejam vocês que Jacó depois teve muitos filhos, teve 12 filhos. E depois teve 2 netos, filhos de José. Eles nasceram em terra gentia do Egito. E antes de Jacó morrer, quando viu que chegava o seu tempo, José, seu filho, recebeu a notícia que seu pai estava acamado. Portanto, José levou seus 2 filhos e apareceu até onde estava seu pai Jacó, porque queria se despedir e, sobretudo, receber a bênção antes da morte de seu pai. Porque a bênção é o mais importante para todo filho de Deus. A bênção de Deus, a qual, como temos visto, vem aos filhos de Deus pela palavra falada, para o tempo em que estão vivendo. Então José trouxe seus filhos e os apresentou diante de Jacó. E quando Jacó os vê, encheu-se de alegria. Já estavam jovenzinhos. E então Jacó aplicou o mesmo que Deus aplicou com ele para a bênção do primogênito. Então vejam vocês, não é José o que vai abençoar os seus filhos. É o pai de José quem vai abençoar os filhos de José. Portanto, a bênção que vai falar sobre estes filhos será uma bênção que, se não falasse sobre eles, iria cair sobre algum de seus filhos. Então, Jacó
toma os 2 filhos de José, toma seus netos e cruza suas mãos. Coloca a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. Manassés era o maior, o primogênito, e Efraim era o segundo. Agora, quando José vê isto e vê que Jacó vai abençoar seus filhos ou seus netos, José vem e pega as mãos de Jacó e atira e quer colocá-la, a mão direita sobre Manassés e a mão esquerda sobre Efraim. E ele diz: não é assim, meu pai, porque este é o maior e este é o menor. José sabia destas coisas, da bênção, e como se lançava a bênção. Ele sabia que na mão direita estava a bênção do primogênito. Então Jacó não podia colocar a mão esquerda sobre uma pessoa para lançar a bênção do primogênito sobre esta pessoa. Tinha que colocar a mão direita, porque a mão direita representa o poder de Deus, onde está toda a bênção divina para todo filho de Deus. E Jacó disse-lhe: filho, José também era profeta. Filho, eu sei que o maior é Manassés e o menor é Efraim. Eu sei, porém colocou sua mão propositalmente, diz a Escritura. E a Escritura diz que Deus cruzou as mãos de Jacó para lançar a bênção do primogênito sobre o menor. Porque diante de Deus, esse era o primogênito. Vamos ver a bênção que correspondeu a Manassés e a bênção que correspondeu a Efraim. Porque estamos vendo a bênção da primogenitura através da Escritura. Porque desta bênção do primogênito, neste tempo final, depende nosso futuro. E tudo está em tipo e figura lá no tempo de Jacó e no tempo dos filhos de Jacó. Diz Gênesis capítulo 48. Aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um deu parte a Jacó. Eis que José, teu filho, vem a ti, e esforçou-se. Israel assentou-se sobre a cama, e Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso, que apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar-te, porei por multidão de povos, e darei uma terra à tua semente depois de ti por possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que te viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Rubem e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome
de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Éfrata, e eu sepultei ali no caminho a Éfrata, que é Belém. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-me para que te abençoe. E os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, como também estiveram os de Isaque. Já não podia vê-los chegar a ele, e beijou-os e abençoou-os. Israel disse a José: eu não cuidara de ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José ambos eles, a Efraim na sua mão mão direita, à esquerda de Israel. Ou seja, estavam de frente. Os colocou à direita de Manassés, a Efraim, e ficava à mão esquerda de Jacó. Continua dizendo: e Manassés na sua mão esquerda, à esquerda de José, a mão direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso lhe causou causou isso desgosto, e tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. E sua descendência formará multidão de nações. E o abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Agora,
Veja vocês como a bênção do primogênito caiu sobre Efraim e não sobre Manassés. Tudo isto que mostra é um programa divino predestinado, desde antes da fundação do mundo, que se leva a termo aqui na Terra. E quando em algum momento quer sair de ordem, Deus vem e o coloca em ordem, colocando sua bênção sobre o lugar e a pessoa que tem que estar esta bênção. Agora, viram vocês a bênção do primogênito e viram vocês como, quando a pessoa que em realidade era o primogênito diante da presença de Deus não tinham as facilidades por algum motivo, por exemplo, porque não havia nascido primeiro, como Deus operava e como aconteceram coisas que para muitos talvez não era a forma correta, como aconteceu para Jacó receber a bênção do primogênito. Talvez no humano, não. Porém, no divino, essa era a forma correta, porque Jacó era o primogênito diante de Deus. E quando a bênção veio para Efraim e não para Manassés, então Deus inspirou Jacó para que as mãos fossem nesta forma, assim que José, conhecendo que a mão direita tinha que estar sobre o primogênito, os colocou em tal forma que quando os apresentou diante de Jacó, a mão direita ia cair sobre Manassés e a esquerda sobre Efraim. Porém, não importa o que o ser humano faça para que Deus mude seu programa, Deus não mudará seu programa. E as mãos de Jacó foram cruzadas para que a bênção da mão direita, a bênção do poder de Deus, caísse sobre Efraim, que era o primogênito, diante da presença de Deus. Agora, na bênção do primogênito estão todas as riquezas divinas, está toda a herança de Deus que herda o primogênito que na terra é manifestado. Veja vocês que o primogênito, quando recebia a bênção de seu pai, ele era o herdeiro de seu pai. E o nome, então, continuava a bênção que estava em seu pai. Por isso você vê que de Isaac mesmo, até o ministério de profeta de Isaac passou a Jacó. Porque com a bênção do primogênito passam todas essas bênçãos espirituais e materiais também. Agora, aproximando-nos a bênção dos primogênitos escrito no céu, nós, vejam vocês, que aquele que lança a bênção do primogênito, através da Escritura, recebeu esta bênção, tem a bênção de Deus, foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Portanto, essa pessoa, quando fala esta bênção, passa tudo o que tem para essa pessoa que recebe essa bênção. O Senhor Jesus Cristo, sendo o primogênito de Deus, sendo o princípio da criação de Deus, ele tem a bênção do primogênito. E por essa causa, quando ele subiu ao céu após morrer e ressuscitar, ele, depois de 2000 anos, ele
passa do lugar de intercessão e toma no trono, da mão do que está sentado no trono, o livrinho que estava selado, o abre no céu. Nesse livrinho estão escritos os nomes de cada um dos filhos de Deus. Esse é o título de propriedade de toda a criação. Aí está tudo o que Ele redimiu com seu sangue precioso. Esse é o livro da redenção, é o título de propriedade. E quando vemos que no céu estava na mão direita daquele que estava sentado no trono, depois, quando ele o toma e o abre no céu, desce com o livrinho aberto em sua mão direita e depois ele o entrega a uma pessoa. Porque, sendo o título de propriedade dos céus e da terra, estando aí cada filho de Deus escrito, é o título de propriedade com o qual se reclama toda propriedade do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam vocês que Ele traz essa bênção, é a bênção do primogênito. Ele traz a terra e não fica com esse livrinho, mas que o entrega a uma pessoa para que o coma e depois profetize sobre muitas nações, línguas, reis, sobre pessoas. Porque ao tomar esse livrinho aberto e comê-lo, recebeu a bênção do primogênito. E depois, quando ele fala o conteúdo desse livrinho, quando ele traz essa mensagem profética a todos os filhos de Deus, a todos os escolhidos, os primogênitos, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, quando ele fala esse livrinho, quando ele traz a todos os filhos de Deus essas coisas escritas aí, essas bênçãos, o que ele está fazendo é como fez Isaac com Jacó e como Jacó fez ao abençoar ao seu primogênito. Agora, primogênito diante de Deus, como Jacó, é primogênito diante de Deus. Agora, quando se fala a mensagem de grande voz de trombeta, a mensagem da trombeta final, está se falando a bênção do primogênito a e sobre cada um dos filhos de Deus, dos primogênitos, escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa bênção é para cada um dos escolhidos, dos predestinados, que são as primícias de Deus, na colheita das primícias. Por isso, ele diz, e o Filho do Homem enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, e juntarão a todos os escolhidos, as primícias de Deus, os predestinados, os primogênitos inscritos no céu. Agora, Deus tem mais filhos, porém, que não são os primogênitos escritos no céu desde antes da fundação do mundo. Agora, esta bênção do primogênito cai sobre os escolhidos ao receberem
a mensagem da bênção do primogênito, que é a mensagem da grande voz de trombeta. Essa mensagem, o que está falando é a bênção do primogênito sobre cada filho de Deus, sobre cada primogênito escrito no céu. E serão benditos os primogênitos escritos no céu, ao ouvirem e receberem a bênção do primogênito, e ninguém poderá tirar-lhe a bênção do primogênito. Agora, o povo hebreu também tem uma bênção de primogenitura como nação. E essa bênção de primogenitura como nação cairá sobre 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, porque eles haverão de receber essa bênção da primogenitura através da mensagem de grande voz de trombeta, que os estará chamando e juntando no tempo assinalado por Deus. E assim, como Jacó se encontrou com um anjo quando vinha de regresso à sua terra, 144 mil se encontrarão com o anjo do Senhor Jesus Cristo, que tem o selo de Deus vivo, que tem a bênção do primogênito, para falar, para dar esta bênção, essa mensagem de bênção para todos os primogênitos. E eles se agarrarão a este anjo, mensageiro do Senhor Jesus Cristo, e vão dizer-lhe: não te soltaremos até que nos abençoe. Quando Jacó disse assim, e o anjo não pôde soltar-se de Jacó, então perguntou-lhe: como se chama? Jacó. Pois teu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Nesse nome estava a bênção da primogenitura. Jacó necessitava uma mudança de nome, porque com essa mudança de nome, ele receberia grandes bênçãos de Deus. E esse nome seria o nome do povo, da nação, que estaria baseada naquele que recebeu a bênção da primogenitura e que se encontrou com o anjo do Senhor naquele tempo. Agora vejam vocês algo tão simples. Mudou-lhe o nome de Jacó a Israel, e essa era a bênção que Jacó estava esperando. Com isso, Jacó o soltou e se foi tranquilo, feliz, sabendo que levava a bênção de Deus. Agora, o povo hebreu tem a promessa de receber um novo nome. E diz: um nome novo que a boca do Senhor nomeará. Ou seja, receberá uma mudança de nome. Por isso, o anjo de Apocalipse, capítulo 7, versículo 2, diz Apocalipse, capítulo 7, versículo 2: e vi subir de onde nasce o sol,
o sol de justiça, a segunda vinda do Senhor. Vi subir um anjo com o selo do Deus vivo e clamou aos 4 anjos, aos quais lhe havia sido dado o poder de fazer dano à terra, o mar e as árvores. Não danificais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado em suas frontes os servos de nosso Deus. E ouvi o número dos selados, 144 mil, 12 mil de cada tribo, ou seja, 144 mil das tribos de Israel. Agora, em Apocalipse capítulo 14 diz: depois que já estão selados, diz: depois disso, olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinha escrito o nome dele e o de seu pai. Onde? Na testa, na mente. Agora temos visto este ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo com selo do Deus vivo, para chamar, juntar e selar 144 mil hebreus também, porque ele vem com a bênção do primogênito, para também falá-la sobre o povo hebreu como nação, na qual eles estarão recebendo essa bênção do primogênito. E para Deus, todo Israel será 144 mil que o irão recebê-lo, porque é o grupo primogênito como grupo de todo Israel. Por isso, eles estarão no milênio, no glorioso reino milenial, porque eles estão escritos na seção do livro da vida do Cordeiro, que é a seção dos primogênitos de Deus, escritos no céu. Por isso, esta bênção, que entre os escolhidos dentre os gentios se manifesta, que é a bênção do primogênito, depois passará ao povo hebreu como nação, e 144 mil como nação estarão recebendo a bênção do primogênito. Vocês viram que Deus disse através de Jacó que Israel seria abençoado em Efraim. Então podemos ver que a bênção do primogênito contém tudo o que um ser humano, o que um filho de Deus possa desejar, e ainda muito mais do que nosso desejo pode alcançar. Contém todo desejo e vontade do Deus Criador dos céus e da terra. Nessa bênção do primogênito está a ressurreição dos mortos e está a transformação dos escolhidos que estão vivos, porque são os primogênitos os que serão ressuscitados, os quais partiram nas eras do passado, e serão os primogênitos que estão vivos, os que serão transformados dentre os gentios, e serão os primogênitos do meio do povo hebreu, os que, depois de morrer na grande tribulação, vão ressuscitar ao final para entrar ao glorioso reino milenial. A bênção do primogênito contém a ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição. Contém a transformação dos vivos, contém o rapto, contém a mensagem de grande voz de trombeta, contém o recolhimento dos escolhidos, contém tudo
o que Ele prometeu para seus escolhidos neste tempo final no qual nós estamos vivendo. Por isso, o livro, ou o livrinho aberto, sendo o livro da bênção do primogênito, ou da primogenitura, vem na mão direita do Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. E passa a todos os filhos de Deus essa bênção através de seu anjo mensageiro, o qual é enviado neste tempo final, o qual recebe esta bênção da primogenitura e a passa a todos os primogênitos de Deus que vivem na terra e ainda aos que vivem no paraíso, esperando a bênção do primogênito, onde estão todas as bênçãos da ressurreição, da transformação do rapto, do glorioso reino milenial, do glorioso reino na eternidade, onde tudo isso está contido, onde está o nome novo que ninguém conhecia. Todas estas coisas estão na gloriosa bênção do primogênito, a qual nós recebemos neste tempo final, no qual nós estamos vivendo. O que nós estivemos recebendo é maior que você pode alcançar em entender com sua mente limitada. É tão grande que dele depende o futuro de cada um de nós. E o futuro de cada um de nós é grande e maravilhoso, porque temos recebido a bênção do primogênito neste tempo final no qual nós estamos vivendo. Viram vocês o importante que é a bênção do primogênito? O primogênito era apresentado, era circuncidado no dia 8º. E o corpo místico do Senhor Jesus Cristo é apresentado diante de Deus no dia 8º, ou seja, na era 8ª, a era da pedra angular. Porque são os primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E podemos dizer com simplicidade de coração e com alegria de coração: ninguém nos tirará a bênção do primogênito, porque foi predestinada para cada um de nós, porque somos os primogênitos desde antes da fundação do mundo, diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E temos a bênção do primogênito e receberemos todas as bênçãos que estão incluídas na bênção do primogênito. Isto é o que recebem as virgens prudentes quando diz: e veio o esposo, e entraram com ele as bodas, e fechou-se a porta. Agora, vejam vocês que quando Esaú veio,
A porta para a bênção do primogênito havia se fechado. Ele buscava uma bênção. Ele queria que abrisse a porta para que lhe desse a bênção do primogênito. Ou se tinha outra bênção mais de primogenitura, porém não havia outra bênção. Porém ele estava muito empenhado. Agora sim cria na bênção de Deus. E sabia que a bênção de Deus somente podia vir falada por Deus através de um homem, de um profeta. Porém ele dizia, mas não, abençoa-me, eu quero que me abençoe. Então seu pai disse-lhe que iria abençoá-lo, e o abençoou, porém disse-lhe, tu servirás a teu irmão, que é o primogênito, que é o que tem a bênção do primogênito. Agora, as virgens fátuas. Há inúmeros filhos de Deus. As virgens fátuas representam um grupo de filhos de Deus, como as virgens prudentes representam um grupo dos filhos de Deus que são os predestinados, os escolhidos, os primogênitos no céu, escritos desde antes da fundação do mundo, que são aqueles que serão a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, na ressurreição dos mortos e na transformação dos vivos. Serão os que serão raptados e não passarão pela grande tribulação nesses corpos físicos, os quais a grande tribulação nos faria muito dano. Porém, há outros filhos de Deus. Há outros filhos de Deus que terão outra bênção, mas não a bênção do primogênito. Atualmente está sendo falada a bênção do primogênito aos primogênitos de Deus. Isso é a terceira etapa. Isso está no grande segredo do sétimo selo, ou seja, da segunda vinda do Senhor com seus anjos. Está se falando a bênção para os primogênitos, para os escolhidos. Porém, mais adiante, se falará a palavra, virá uma mensagem da parte de Deus, virá uma bênção da parte de Deus, que estará falando através de seu anjo mensageiro, o qual alcançará outras pessoas que também são filhos de Deus, porém que não são dos primogênitos, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, mas que estão na outra seção, porém também são filhos de Deus. Porém, como em sua família, em sua casa, nem todos é o primogênito. Somente há um que é o primogênito, o que nasceu primeiro. E os demais são o segundo, o terceiro, ou o quarto, ou o quinto. E algumas vezes chega até o número 20. Porém, o primeiro primogênito somente é um. Porém, depois do primeiro, já podem ter um ou mais, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Tudo depende do casal. Então, veja você. A pessoa ama todos os seus filhos. Porém, quanto ao programa de Deus, não vamos fazer aqui diferença quanto a nossos filhos, porque a bênção de Deus, quem a dá é Deus, e estamos nos movendo no campo espiritual.
Se fosse você que tivesse que lançar a bênção a seus filhos e lançar a bênção ao primogênito, então já era muito diferente. Porém, estamos em um campo espiritual. Portanto, lançamos a bênção a todos os nossos filhos e queremos a bênção do primogênito para todos os filhos, ainda que não tenham nascido na família como o primeiro. Porém, no campo espiritual, na palavra, todos os que nascem na era da pedra angular, neste tempo, nesta etapa, todos os filhos de Deus, os primogênitos, nascem nesta etapa de era de pedra angular. E não importa que em sua família você seja o primeiro, o segundo, o terceiro, o importante é que nasça na era da pedra angular, na era da vinda do Filho do Homem, para receber a bênção que ele traz à era da pedra angular, que é a era do primogênito, para ser transformado. Os que estão vivos e os que partiram no passado, ser ressuscitados. Eles, os do passado, são os primogênitos de Deus, mas, sendo que não nasceram no tempo em que ele estaria dando a bênção do primogênito, tiveram que partir. Porém, eles se levantarão na era da pedra angular, que é a era da bênção do primogênito, e estarão conosco na era da bênção do primogênito, porque eles também são primogênitos de Deus. E o grupo dos primogênitos estará encabeçado pelo grupo dos primogênitos da era da pedra angular. Assim que a bênção que nos coube a nós neste tempo é tão grande que esperamos que Deus nos ajude para entender a grandeza do programa divino e da bênção que Ele nos tem dado e que predestinou desde antes da fundação do mundo para você e para mim. Eu espero sempre dar-lhes a palavra, a mensagem, tudo que Deus me dê a conhecer e Ele me dê permissão para torná-lo, para fazê-lo saber. Estas coisas são os dos grandes mistérios do reino dos céus, porque toda pessoa que vive na terra, porque assiste ou tal ou qual religião, ou crê em Deus, ou lê a Bíblia, crê que todos são iguais e creem que todos os filhos de Deus são iguais e têm a mesma bênção. Porém, uma é a bênção dos primogênitos e outra é a bênção que corresponde aos que não pertencem ao grupo dos primogênitos, ainda que sejam também filhos de Deus. Por isso, terão a oportunidade no programa divino para receber uma bênção da parte de Deus e viver eternamente, porque esta bênção que receberão será a bênção que os levará à vida eterna. Bom, eu creio que com o que temos falado, temos um quadro claro do que é a bênção do primogênito. Temos um quadro claro do que é ser um primogênito. Temos visto, através da Escritura, como os primogênitos foram representados, simbolizados, nas diferentes parábolas, nas diferentes histórias da Bíblia, foram representados pelo trigo, foram também representados pelas primícias, ou seja, as primícias do trigo.
O trigo são todos os filhos de Deus, porém as primícias do trigo são os que amadurecem primeiro e antes da colheita geral. São colhidos os escolhidos, ou seja, as primícias, que são os primogênitos. Primícias e primogênito é o mesmo. Os primeiros da colheita, ou seja, as primícias, os primogênitos que entram nessa colheita e são apresentados diante de Deus. E ao serem apresentados diante de Deus, isso assegura que a colheita geral, quando venha, será uma boa colheita sob a bênção de Deus. Bom, esperamos que Deus continue operando. Atualmente estão sendo recolhidos, colhidos e sendo apresentados diante de Deus as primícias da colheita, as primícias do trigo, os primogênitos. Porém, mais adiante haverá uma colheita onde o restante do trigo, o restante dos filhos de Deus que estão nas diferentes igrejas, diferentes religiões, em diferentes países também serão chamados, receberão uma mensagem que lhes abrirá os olhos e que lhes revelará que têm que passar pela grande tribulação e dar ali suas vidas na grande tribulação, porque assim está estabelecido na Escritura. Eles não podem crer na etapa onde está realizando-se o recolhimento das primícias, porque ainda não estão maduros para a colheita. Somente as primícias, que são os que amadurecem primeiro, que são os predestinados, os escolhidos, os primogênitos escritos no céu. Agora, eles também estão escritos no livro da vida, na outra seção, para a colheita geral. Assim que os amamos com todo o nosso coração. Compreendemos que em algumas ocasiões, algumas pessoas, ou mesmo filhos de Deus, podem se sentir aborrecidos com algum dos escolhidos de Deus. Vejam vocês, Esaú sentiu-se tão aborrecido pela bênção que Jacó recebeu, a bênção da primogenitura, que disse: quando meu pai Isaque morra, eu vou matar a Jacó, o meu irmão. E também vemos que José tinha uma grande bênção. Jacó amava muito a José, e José era profeta, tinha sonhos e visões, e por essa causa seus irmãos o aborreceram e o venderam ao Egito, a uns mercadores que o levaram ao Egito, e no Egito o revenderam, e permaneceu no meio dos gentios. Assim que isso se chama ciúme religioso. E quase sempre o que fica enciumado é o que não tem esta bênção do primogênito. E fica ciumado porque um irmão recebeu essa bênção do primogênito e não quer. O que não a recebeu não quer aceitar essa realidade divina. Não é uma questão do que quer nem do que corre, mas de Deus, que tem misericórdia e o tem predestinado desde antes da fundação do mundo. Assim que esta bênção do primogênito também estará uma bênção para o resto das pessoas que são filhos de Deus, mas que não pertencem ao grupo dos primogênitos. Portanto, não poderão compreender a bênção do primogênito, não poderão compreender o programa dos primogênitos quando os primogênitos estão entrando a esse programa da primogenitura. Porém, haverá
uma bênção para eles, como houve em outros tempos, para aqueles que não receberam a bênção do primogênito. Por isso os deixamos tranquilos, porque não temos tempo nem para discutir, nem para estar atendendo discussões, porque estamos muito ocupados escutando e recebendo a bênção do primogênito, que Deus está falando neste tempo final, conforme a sua promessa. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas. Assim que ele dá testemunho destas coisas, ele fala estas coisas, a bênção do primogênito para cada um dos primogênitos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro lá no céu. Agora, com esta bênção do primogênito, temos por diante uma vida eterna. Temos por diante um reino eterno. Temos por diante felicidade eterna. Temos por diante um corpo eterno. Tudo isso está para ser recebido na bênção do primogênito, que nos foi dada, está nos sendo dada na mensagem de grande voz de trombeta na era da pedra angular. A bênção do primogênito para cada um de nós.